Meu nome é Federico Andrade, eu sou CEO e cofundador aqui da Indigo Hive. Nós somos uma empresa de tecnologia brasileira, muito focada em inteligência artificial, sempre focada em trabalhar com grandes empresas e governos, mas recentemente a gente tomou um ângulo mais de criar super aplicativos, né? Então, dentro de mensagerias, a gente acaba juntando várias funcionalidades para atender o cidadão, para atender um cliente, sempre usando muito IA generativa, né? É um pouquinho do que a gente faz. Primeiro assim, né, a gente precisa meio que estabelecer que empresas como a McKinsey talvez seja um dos grupos que mais está preocupado com o impacto de inteligência artificial no seu modus operandi. Muito por causa desse conceito, né, que é o knowledge work, né, então pessoas que estão sempre trabalhando, processando informação, pesquisando, aglutinando, de alguma forma reapresentando essas informações. E essas transformadas talvez sejam das primeiras que a IA não só consegue fazer o que o humano faz, mas possivelmente mais do que o humano faz por condições como volume de informações que ela pode processar de uma vez, um índice de atualização dessas informações, ou mesmo a concatenação, né, de estruturas muito complexas que ela consegue, de uma maneira questionavelmente cognitiva, interpretar, né? Então, a atenção é mais naturalmente direcionada para quem está nessa camada. A gente, há muito tempo atrás, achava que antes a gente ia automatizar robótica e, por fim, a gente ia fazer arte ou processar um relatório de relação com o investidor. E a gente viu que é o contrário, né? Hoje é super difícil para um robô conseguir pegar um copo, mas é ridiculamente fácil de você antever resultados financeiros de uma empresa através de processamento de milhares de documentações. Ou mesmo fazer uma obra de arte similar à Mona Lisa, né? Usando IA. Então, só dando contexto, por que a gente vai ver cada vez mais empresas como a McKinsey preocupadas com esse tipo de coisa. Segundo ponto, né, já endereçando diretamente a pergunta, existe uma compreensão muito sólida de que o futuro imediato da humanidade é que as pessoas que utilizam inteligência artificial têm uma vantagem competitiva absurda, desleal, sobre as que não utilizam. E aí, eu acho que qualquer ferramenta ela é criada de alguma forma para isso, né? Então, desde o passado lá que você tinha uma roda, né, e de alguma forma você era mais eficiente em conseguir transportar coisas uma vez que você usasse a roda, até a internet, vários outros grandes marcos de desenvolvimento técnico-científico humano. Mas a IA talvez tenha sido a primeira grande fronteira cognitiva. Realmente a gente consegue pensar mais, né, e mais longe do nosso raciocínio utilizando a inteligência artificial. E quando você entende esse assunto da copilotagem, ou seja, IA como assistente humano, essa tese da inteligência híbrida, ela se torna sine qua non para alguém conseguir performar melhor. Quem não utiliza isso vai ficar para trás de quem utiliza. Então, a gente começa a entender que se é fato que o humano que utiliza IA passa na frente do humano que não utiliza, eu deveria ter mecanismos sólidos, ou mais ou menos tácitos, de avaliar quem consegue utilizar bem IA ou não. E aí a gente passa, né, de várias transformadas históricas, né, onde a gente media como as pessoas sabiam alguma coisa através de provas, depois através de experimentos práticos, e agora tem até essa ideia de que eu consigo medir quanto a pessoa sabe ou consegue saber de alguma coisa, melhor dizendo, pela maneira como ela interage com a inteligência artificial. Então esse tema do Learning Analytics, né, ele hoje está muito voltado também para como você interage com esses copilotos, com essas ferramentas de inteligência artificial e abstrai a informação delas. Ok, o que eu preciso avaliar, né? Então, o que diferencia alguém que usa bem de alguém que não usa bem? Primeiro, o nível de julgamento, tá? Uma pessoa que utiliza IA da maneira correta, ela entende que aquilo é um fenômeno probabilístico, feito por relações semânticas entre textos da própria comunicação humana, que estão digitalizados, usaram para treinar esses modelos, e por tal, essas respostas são falíveis, elas têm vieses, elas podem ser inadequadas, né? Então, esse é o primeiro camada, é conseguir interpretar e aquela resposta ela é um substrato para você elaborar um raciocínio, e não uma resposta definitiva, né? Segunda coisa, diz respeito, como você já até se antecipou um pouco, em como eu faço as requisições, né? O que entra dentro de engenharia de contexto, engenharia de prompt, engenharia de memória, e até mesmo questões mais técnicas, né? De quais são as ferramentas que eu estou habilitando essa IA. Então, hoje em dia, poxa, você pode usar Deep Reasoning, né? Para realmente, por exemplo, Deep Thinking, para pensar mais em alguma coisa, ou habilitar ou não ferramenta de browsing, ou usar várias IAs e fazer um LLM as a judge, que consegue botar essas IAs contra uma ou contra as outras. Então, assim, as variáveis são muitas, né, Lina, para chegar numa resposta como essa. Mas, é fato, saber formular bem o problema, independente do seu nível de sofisticação em IA, é a skill mais fundamental. Estruturar muito bem o que você quer saber, quebrar isso de uma maneira lógico-dedutiva, dar exemplos para a inteligência artificial de como você quer a resposta, de como você não quer a resposta, né? E dar esses guardrails ali para ela, né? De para onde ela deve ir, para onde ela não ir. Depois você deve interrogar o resultado,
não aceitar isso, assim, de mão beijada, né? Realmente perguntar, mas essa análise que você fez, considerou isso? Onde você pode estar errado, né? Se você estiver errado, o que que eu deveria tomar para me salvaguardar do seu erro? E, por fim, reconstruir essa resposta investindo energia, né? Eu acho que um dos efeitos colaterais de você depender muito da IA é que você tem um esvaecimento da camada de raciocínio humana muitas vezes. Isso você não pode ter, mesmo que você se force a refazer algo que a IA já fez, né? Então, isso diferencia na entrada alguém que sabe usar de que alguém não usa. E se eu fosse nomear qual que é a grande skill, é pensamento crítico, né? As pessoas que utilizam IA bem, elas têm pensamento crítico. As que não o fazem, certamente vão carecer disso. Acho que tem alguns fenômenos, né? A primeira coisa que a gente está falando de um fenômeno de eficiência, aumento de produtividade. Uma das implicações diretas do aumento de produtividade é você conseguir produzir mais com menos. Uma das implicações diretas de produzir mais com menos é que cada vez mais você vê times menores executando coisas mais complexas. Então, a dinâmica de trabalho, ela tem cada vez menos, potencialmente, camadas de gestão. Isso é super positivo para o meio de corporativo, mas traz desafios em relação à circuitaria, né, de como essas coisas funcionam. Então, hoje, no contexto de inteligência artificial, você consegue, por exemplo, prototipar uma ideia, testá-la e jogá-la para o mundo real com muito menos recurso e com muito menos tempo do que você o faria antes. Isso traz mais dinamismo e mais agilidade. Então, trabalhar em times menores, né, que tenham mais experiência e que tem essa aumentação gerada por inteligência artificial é um paradigma crescente. E a cada novo modelo que fica incrementalmente mais inteligente, a cada nova ferramenta que é incrementalmente mais penetrante nos seus sistemas, e a cada novo paradigma de relação da IA, né, com o humano, a gente vai incrementando essa camada de produtividade. Então, acho que esse é um dos fatores. A gente até começa a ver grandes empresas que têm uma, duas, três pessoas. Né? Há pouco tempo estava no almoço de uma empresa gigantesca e tinha três pessoas trabalhando. Né? É bizarro, assim, como a IA tem trazido esse tipo de eficiência. A segunda coisa que eu acho que também é muito importante sobre esse paradigma de mudança do contexto laboral é a atuação em termos de cenário e complexidade. A, o uso adequado da inteligência artificial, ou seja, o uso competitivo da inteligência artificial, melhor colocando, ele cobra mais lateral thinking. Então, você conseguir abstrair informações de campos mais diversos. E isso também começa a selecionar cada vez mais pessoas naquele perfil de um generalismo, porém com skills muito direcionadas para uma área específica, né? Que é formato T, formato W, formato Y, né? Tem várias maneiras de chamar isso. Então, eu acho que o lateral thinking é uma das skills do futuro. Você conseguir correlacionar assuntos diferentes para analisar um problema de uma determinada área, né? Trazendo insumos de outras áreas. A IA ela é um aumentador muito poderoso na sua capacidade de fazer isso. Ou seja, eu não preciso ser um especialista em biologia para poder abstrair um modelo mental do darwinismo para como eu estou estruturando um processo, às vezes, relacionado a desenvolvimento humano, entendeu? E agora eu consigo fazer isso porque o IA tem todo o pensamento de Darwin a 5 segundos na minha resposta. Essa é uma provocação bem complexa, assim, sabe? A previsibilidade de como vão ficar os próximos anos em relação à inteligência artificial é muito baixa, tá? E, sobretudo, muito baixa por essa lógica de que uma IA que consiga se melhorar, se ajustar, ela consegue adquirir uma propriedade emergente. Ou seja, o status inicial das variáveis dessa IA, ela não me habilita a conceber o status futuro dela. Né? Como a vida é uma propriedade emergente. Né? Pensar que de sopinhas de moléculas, né, a gente chega em dois humanos que estão aqui conversando e pensando sobre o seu futuro, é muito difícil de você fazer o deparo etapa a etapa. Então, esse é o primeiro disclaimer, né? Qualquer resposta que eu dei, ela não é muito satisfatória do ponto de vista pragmático, né? Mas se a gente fosse tentar arriscar algumas ideias, e aí eu vou tentar limitar ao tempo mais recente possível no futuro que eu consiga ter, é, tudo que diz respeito a situações de ambiguidade, impacto social e responsabilidade, a inteligência artificial, mais do que não conseguir performar tão bem, ela é perigosa. Então, mesmo que ela consiga fazer no futuro coisas muito relevantes, a gente vai evitar colocar essas decisões na mão dela. Então, quando a gente vai decidir, por exemplo, sobre questões políticas, questões de guerra, questões militares, o impacto da inteligência artificial ele ainda tem que ser muito circunscrito à copilotagem do raciocínio humano. A gente não pode ter muita automação, a gente vai ter que ter muita amplificação só. E o pensamento verdadeiramente criativo, ele tem uma essência também que ainda não pode ser bem mimetizada pela inteligência artificial.
você considera a criatividade um proxy, né, uma derivada da bricolagem, de juntar coisas de áreas diferentes, a IA consegue fazer isso muito bem. Mas existem alguns fenômenos de, por exemplo, pesquisa científica, né, e de descobrir coisas novas, que a IA ela ainda não mostra estar sequer perto de fazer isso, né? Porque a quantidade de informações do mundo real que você precisa abstrair vai muito além do que você consegue colocar dentro da comunicação. Recentemente, né, alguns pesquisadores bem relevantes de inteligência artificial, inclusive, colocaram em xeque esse paradigma dos LLMs, né, dos modelos de linguagem, sendo a forma definitiva da inteligência, né? E eles têm tentado, de alguma forma, abstrair mais dados do mundo real e não só da comunicação. Tem muita coisa do nosso raciocínio, da nossa criatividade, da nossa inteligência que não está exclusivamente registrada numa comunicação que possa ser digitalizada, no vídeo no YouTube, num PDF de um documento, né? Então, num chat de uma rede social. Então, tudo que está à parte, e às vezes a gente nem percebe o quão influencia, até do mundo sinestésico mesmo, a IA não performa tão bem. Então, existem formas de criatividade que hoje não são atingíveis pela inteligência artificial. Muito, como eu comentei para você, do que diz respeito a descobertas, né? A ciência ainda não conseguiu, por exemplo, ter um IA ganhando o prêmio Nobel, né? E eu acho que ainda vai tardar a ter, comparado a fazer uma Mona Lisa, por exemplo, como eu comentei. Tá? Se puder só assim fazer um encerramento, assim, eu acho que muito do que a gente vem vendo na inteligência artificial é a genuína capacidade de democratizar o acesso à informação de uma forma nunca antes vista, né? Mas democratizar acesso não implica democratizar a capacidade de gerar coisas através desse acesso. Então, a necessidade da gente continuar curioso, da gente continuar investigativo, da gente continuar crítico, da gente continuar, de alguma forma, sempre com a cabeça aberta para aprender novas ideias, isso não mudou, né? Isso continua valioso no ambiente de trabalho, isso continua valioso no mundo que muda tão rápido, né? E vai mudar cada vez mais por causa da IA como uma ferramenta de produtividade. Então, acho que toda a audiência que está preocupada, às vezes, com qual é o futuro do trabalho, qual é o meu futuro nisso tudo, né? Até umas ideias, às vezes, meio apocalípticas em relação à inteligência artificial, pode ter certeza que, no final, os humanos ainda mandam nesse mundo, né? Enquanto a gente estiver aqui mandando, também não sei se é para sempre, as pessoas que têm curiosidade, têm humildade, estão interessadas em, né, construírem conhecimento de alguma forma, elas vão ter um lugar muito especial. Então, isso não vai mudar nem tão cedo.